Professora, nós já sabemos que, por exemplo, no caso da SARS e da MERS, e do MERS, né, que eram outros tipos de coronavírus, eles tinham essa relação com os morcegos, mesmo tendo aí animais intermediários. Então a pergunta que eu me faço sempre é: por que os morcegos transmitem tantas doenças, especialmente os coronavírus? Isso. Bom, então olha só, os morcegos de fato, né, eles têm sido considerados grandes reservatórios virais, né, já existem inúmeros estudos tratando dessa relação do morcego com como sendo uma fonte, né, de vírus para essa transmissão zoonótica. Então, assim, eles não são implicados só na emergência do coronavírus, eles são implicados, por exemplo, na emergência dos filovírus, Ebola e Marburg, na emergência dos paramixovírus, como o Nipah, certo? Mesmo que as viroses tenham aí, na sua cadeia de transmissão, hospedeiros intermediários, os reservatórios virais, né, sempre apontam para os morcegos. Então, os morcegos são espécies super quentes, como reservatórios virais. Já existem estudos também que mapearam, né, essa diversidade de vírus zoonóticos em morcegos, e eles ganham de disparados até dos roedores, que tem uma população, né, um número de espécies maior do que as espécies de quirópteros. Então, de fato, os morcegos parece que eles albergam mais vírus zoonóticos por espécie do que qualquer outra espécie animal do planeta. Então, assim, alguns fatores da biologia de vida do morcego que talvez os faça ser tão especiais como reservatórios virais, né? Então, eu fiz aqui uma lista, eu vou colar da minha lista porque são vários fatores. Então, o primeiro fator que os artigos tratam, né, é que eles têm longos períodos de vida. Então, isso favorece a infecção por vírus que fazem ciclos de infecção crônicos, né, ou persistentes, tá? Então, eles permanecem por longos anos infectados por esses vírus que fazem infecções persistentes, tá? Eles voam, né, Pedro? Então, eles se deslocam para outras áreas e, com isso, levando o vírus, né, de uma área do planeta para outras áreas, né, dentro da região geográfica em que aqueles animais são capazes de se deslocar. Então, eles se deslocam mais, talvez, do que outras espécies animais. Então, isso também é considerado um fator. Algumas espécies são bem gregárias, né? Então, vivem ali em colônias de morcegos, em populações de morcegos bem numerosas, certo? Então, isso facilita a manutenção de infecções que têm um perfil agudo, né? Então, ou seja, sempre vai existir ali a geração de indivíduos susceptíveis que consegue manter dentro daquela população de morcegos o vírus se replicando ativamente, certo? Então, assim, com isso eles conseguem manter vírus, por exemplo, que tem característica de ser de multiplicação aguda e não persistente, tá? E o fato também deles serem gregários, né? Isso favorece o contato, né, intraespécie, que eu acabei de falar, né, dentro da mesma população, e interespécies, né? Então, esse é um outro fator. As grandes populações podem sustentar a transmissão de vírus de caráter agudo, que eu acabei de falar. Um outro aspecto muito importante evolutivamente, eles são muito antigos, né? E eles são mamíferos, como nós. Então, a gente tem a chance de compartilhar com esses morcegos inúmeros receptores, certo? Então, receptores que vão ter ali, né, conformações muito parecidas, que geneticamente vão ser muito parecidos, e com isso, então, proporcionando que quando o vírus do morcego faça o salto para a espécie humana,
aquele vírus consiga se multiplicar no organismo humano, né? Consiga infectar o organismo humano, porque ele consegue se ligar a um receptor humano e ali estabelecer um processo infeccioso nas células humanas. Algumas espécies possuem hábitos peridomésticos, né? Então, eles podem entrar em contato, né, com as instalações humanas, né, com as residências, nas áreas rurais, né, com outras instalações, tipo currais, enfim, eles têm esse hábito, né, de sinantropia com a população humana, né, eles conseguem se aproximar dentro, né, dessas matrizes aí ocupadas pelas populações humanas, certo? E além disso, o que está relacionado também, né, a essa riqueza viral zoonótica maior em morcegos, né, que a gente já acabou de falar aqui, que é maior até do que nos roedores, o fato da longevidade, né, e de existir mais ninhadas por ano e espécies com ninhadas menores estão mais relacionadas a essa maior riqueza viral zoonótica, certo? Então, né, eles vão renovando ali a população, né, conseguem se aproximar da população humana, vivem por longos períodos de tempo, então, enquanto eles vivem, eles vão ser capazes de excretar vírus, né? Então, todas essas características fazem dos morcegos um grupo de mamíferos muito especial, né, para a emergência viral, né? São considerados super reservatórios virais.